Com relação à competência 4, a competência que avalia os aspectos coesivos, né, as relações de coesão do texto, a gente precisa entender também alguns conceitos. Precisamos entender o que é coesão interparágrafo e o que é coesão intraparágrafo. Os próprios nomes já deixam claro o que quer dizer cada coisa dessa. Coesão interparágrafo significa a relação de coesão por meio de conectivos entre os parágrafos da redação, ou seja, você precisa ter nos parágrafos intermediários, nos parágrafos do meio da redação, conectivos. Então, deixa eu te dizer o seguinte, olha só, quais são os parágrafos do meio da redação? Se você começa a redação, não há obrigação de ter conectivo algum, está iniciando o texto. Mas quando você termina o primeiro parágrafo, vai começar o segundo, aí você já tem uma opção de fazer relação interparágrafo, que é entre o segundo e o primeiro parágrafo. Terminou o segundo parágrafo, você tem a opção então de fazer relação interparágrafo, entre o segundo e o terceiro. Quarto parágrafo, você vai então iniciar também com conectivo para fazer coesão com os parágrafos anteriores, né? Talvez uma ideia ali de conclusão. Então, assim, para ser bem direto com você, deixa eu te dar algumas dicas aqui sobre o uso sobre quais conectivos você deve usar entre os parágrafos. No nosso projeto de texto, que eu trabalho com os alunos, eu estabeleço para eles alguns conectivos que precisam ser utilizados. Por exemplo, para iniciar o segundo parágrafo, nós vamos desenvolver o primeiro argumento, não é isso? Então, eu sugiro ali o candidato usar algum conectivo de prioridade, da ideia de prioridade, de que a coisa é em primeiro lugar, tá certo? No segundo parágrafo, na verdade, no terceiro parágrafo, nós vamos desenvolver o segundo argumento, a gente trabalha com uma ideia de soma. E aí existem várias possibilidades ali, para vários conectivos, para estabelecer a ideia de soma. No quarto parágrafo, a gente realmente começa com a ideia de conclusão. É assim que a gente começar, está acabando o texto, está finalizando o texto, último parágrafo, conclusão, tá bom? Assim você está cumprindo coesão entre os parágrafos. Além disso, você vai precisar também ter coesão interna. Deixa eu te dar uma dica agora, olha só. Se você não usar conectivos entre os parágrafos, pode ser que você não alcance os 200 pontos. Mas deixa eu dizer, o Enem agora está trabalhando com a seguinte perspectiva. Se o aluno tiver pelo menos só uma ausência de conectivo, ou seja, se considerando o segundo, terceiro e quarto parágrafo, você não usar conectivo em apenas um, mas tiver boa coesão interna, que a gente chama isso de coesão intraparágrafo, você pode tirar 200 pontos. Mas, por exemplo, se você começou o segundo parágrafo, melhor dizendo, que é para desenvolver o primeiro argumento, sem conectivo, e se você também começou o parágrafo de conclusão sem conectivo, você tem duas ausências entre os parágrafos e você já não tira mais 200 pontos, ok? Dica de ouro, anota isso daí. Outra dica também importante, você tem que garantir que todos os parágrafos do seu texto apresentem conectivos, todos eles. Isso é para garantir coesão interna e é uma coisa que o Enem cobra mesmo, tá bom? Então, além da coesão entre os parágrafos, que eu já mencionei, o candidato precisa ter coesão dentro dos parágrafos. Como é que ele faz isso? Estabelecendo relações de oposição, relações de conclusão, né? E vai fazendo isso, de concessão. Ele vai ter vários recursos ali, que a gente chama isso, para trabalhar essa parte, tá bom? Última dica aqui sobre coesão é com relação à repetição de palavras. Se você repetir muito as palavras do texto, né, os grupos nominais, você não vai bater 200 pontos na competência 4, tá certo? Então, você também precisa ficar atento a isso, a não repetição dos grupos nominais, das palavras, né? Você sabe que às vezes a palavra aparece no Enem, aquelas palavras-chave, e você é tentado repeti-las muitas vezes. Então, por exemplo, a questão do surdo. É surdo. Olha, tem um surdo, tem um deficiente auditivo, tem pessoas não ouvintes, né, indivíduos não ouvintes. Você vai variando aí para não ficar muito repetitivo. Deixa eu dar um exemplo para você lá sobre a questão da intolerância religiosa. Se o aluno não sabe, não conhece sinônimos, não tem capacidade de usar sinônimos, ele vai descer de cima e baixo falando intolerância religiosa. Então você pode usar sinônimos para isso, intolerância religiosa, já muda um pouquinho, discriminação religiosa, preconceito religioso, crime contra o sentimento religioso, percebe? Então, tomar cuidado também com essa repetição. Não pode ser repetição excessiva, né, dos grupos nominais, das palavras-chave do tema da redação. Além disso, de modo algum, você pode repetir os conectivos. Não é bom e não é aconselhável, na verdade, perde ponto quem fica repetindo os conectivos. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você constrói parágrafos padrão, você vai concluir os parágrafos de desenvolvimento e ainda vai concluir a redação completa. Então, você vai ter ali, talvez, 3 ou 4 momentos de fazer conclusão, de usar conectivo de conclusão.
Se você é um aluno que não conhece muitos conectivos, você vai ficar só no portanto, né? Se você sabe usar os conectivos, olha só, você vai ter portanto, desse modo, dessa maneira, destarte, só para citar aqui alguns, né? Então, eu já te dei opções aqui para você não ficar repetindo os conectivos. Quem repete conectivos não tira 200 pontos na competência 4, porque é um critério ali. Qual é o critério? Diversificação dos elementos coesivos.